Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. E fazia um tempo que eu gostaria de trazer essa reflexão para nós aqui. Você percebe o tempo em que nós estamos vivendo? Você percebe o que é que está acontecendo no mundo? Como é que as coisas estão? Você consegue perceber a brevidade da volta de Cristo devido aos sinais que estão acontecendo? E aí essa noite o mundo foi chocado por mais um atentado terrorista. E aí eu fiquei lembrando a noite toda daquele texto que Jesus disse que um dos sinais que estaria perto do fim é que o amor se esfriaria de quase todos. E aí eu fico pensando nessa declaração de Jesus sobre o amor se esfriar de quase todos. E eu penso que Jesus não estava falando aqui só dos descrentes, mas ele estava incluindo os crentes mesmo. Porque hoje nós vemos tanta crueldade, tanta maldade no mundo, que é difícil até mesmo para o cristão ter amor por uma pessoa que faz uma coisa dessas. Que entra num lugar e começa a atirar nas pessoas e fazer o mal ou cortar o pescoço das pessoas, enfim. Realmente os sinais mostram que Jesus está prestes a vir. E se Jesus está prestes a vir, se falta tão pouco tempo assim, é mais do que o momento de você parar e pensar em como está a sua vida. Como está a sua condição espiritual. O que é que você tem feito da sua vida? Porque talvez pior do que esse terrorista seja alguém que brinca com a sua própria salvação. Porque está assim decretando a sua própria morte, morte eterna. E aí nós temos esse texto. Em Mateus capítulo 13 você encontra esse relato em outros evangelhos também. A parábola ela é simples, você conhece bem essa parábola, já ouviu inúmeras vezes, mas eu quero me deter hoje no que acontece depois da parábola. Mas nós vamos lê-la e depois vamos nos ater ao que acontece depois para a gente tirar lições para a nossa vida. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, e ele diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou a parábola do semeador, você conhece. Representando ali o tipo de coração que recebia a palavra. Algumas a palavra não tinha nenhum efeito, era à beira do caminho, né? As aves vinham e comiam porque aquilo não frutificava, aquilo não criava raízes, então assim não teve impacto nenhum na vida das pessoas. Para algumas, aquela palavra até tinha um certo impacto, mas por muito pouco tempo, porque não se aprofundavam no conhecimento a respeito desse Jesus e a respeito do ensinamento que ele tinha dado. E na primeira aprovação, ou os espinhos sufocavam a sua fé, enfim, as provações acabavam minando a sua fé, o seu propósito de continuar, e elas abandonavam tudo aquilo que haviam aprendido. E o anseio de Cristo Jesus era de achar um coração fértil, onde a palavra pudesse ter lugar, surtir efeito para dar frutos eternos na vida de outras pessoas também. O interessante é que Jesus apenas conta a parábola e ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E fim de história. E aí o que me chama a atenção é o que acontece depois. Quando Jesus termina de contar e dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, a multidão entende que o discurso acabou e começa a ir embora. E aí eu tento me colocar no meio dessa multidão indo embora para tentar ouvir o que é que eles estavam dizendo, porque o contexto nos sugere
que as pessoas que foram embora sem entender a parábola. E talvez voltaram para suas casas conversando uma com as outras. Nossa, que história que Jesus contou, né? Semeador desastrado, desatento. Podia prestar mais atenção nas sementes e plantar só onde ele achasse o solo correto. Pensando que Jesus estava falando apenas da plantação da semente. Mas algumas poucas pessoas, alguns discípulos permanecem ali. E eles vão até Jesus. Versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Nos outros evangelhos nos sugerem que não eram só os 12, mas haviam alguns outros além dos 12. E eles perguntam: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Em outro evangelho eles perguntaram: Senhor, explica a parábola para nós porque nós não entendemos. E aí Jesus revela algumas coisas importantes aqui. E diz o versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus está dizendo aqui, olha, para vocês que estão procurando um pouco mais, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí eu pergunto, você hoje aqui na Vila Olímpia, você conhece quais são os mistérios do reino dos céus? Esse mistério já foi revelado para você? E talvez se você não sabe quais são os mistérios do reino dos céus, talvez você devesse parar hoje e repensar um pouco a sua vida espiritual. Será que você tem buscado o quanto você precisaria buscar? Será que você tem ido à presença de Cristo o quanto você precisaria ir? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Esse mistério do reino dos céus é que na verdade não há mistérios. Porque o reino do céu é muito simples. Jesus ele veio simplificar a salvação. A única coisa que ele precisava era encontrar um coração aberto, disposto a receber a sua palavra. E aí Jesus continua dizendo para eles, olha, para vocês que procuraram, que buscaram um pouco mais, para vocês é dado conhecer. Agora para eles eu falo por parábolas, e aqui se cumpre algo que Deus falou quando chamou Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Quando ele diz, olha Isaías, então você vai pregar para esse povo, mas eles vão olhar, vão ver, mas não vão entender. Vão ouvir, mas não vão compreender aquilo que você está falando. Então eles não vão se converter e não vai ter salvação para eles. E aí isso se cumpre aqui. E Jesus continua dizendo, versículo 12, pois ao que se tem, ou melhor, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí eu fico pensando se essa história não se repete. Porque aquelas pessoas ouviram as palavras de Jesus e não compreenderam. Ouviram aquele ensinamento de Jesus e aquilo não teve nenhuma importância para eles, aquilo não surtiu nenhum impacto no coração deles. E aí eu pergunto, será que eu estou falando para alguém hoje aqui, para quem a palavra de Deus não faz mais nenhum sentido ou não tem nenhum efeito? Será que eu estou falando para alguém aqui que não se importa mais com a vinda de Jesus? Que ouve falar sobre isso, sobre a brevidade de sua vinda, mas para ele tanto faz? É momento de nós pararmos e repensarmos a nossa vida espiritual, porque Jesus está voltando. E aí nós chegamos no versículo 17, e aqui Jesus faz uma declaração, e essa declaração me fez pensar muito, e ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo,
que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aquelas pessoas estavam ali buscando conhecer mais a respeito de Jesus, e Jesus diz para eles: olha, eu vou falar para vocês uma verdade. Muitos queriam ter visto o que vocês viram, mas não viram. Muitos queriam ter ouvido o que vocês ouviram, mas não ouviram. E aí eu fiquei pensando nisso, porque ele diz profetas injustos. E eu fiquei pensando que nós somos uma dessas pessoas que vimos muitas coisas que muitas pessoas queriam ter visto e não viram. E nós ouvimos muitas coisas que muitos gostariam de ter ouvido, mas não ouviram. E eu fiquei pensando, por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia diz que haverá 2 grupos. À sua esquerda, o grupo dos perdidos, e à sua direita, o grupo dos salvos. E eu fiquei pensando nisso. Muitos gostariam de ver o que você viu, mas não viram. E eu fiquei pensando, se eu estivesse perdido, e eu estivesse lá no grupo dos perdidos, e eu visse aqui no grupo dos salvos alguns profetas do Antigo Testamento, e se naquele momento eu tivesse a oportunidade de ter uma conversa com alguns deles, o que é que eles diriam para mim, se eu estivesse perdido por aquela ocasião? E aí eu pensei em alguns diálogos, e eu gostaria de compartilhar esses diálogos com vocês. Eu fiquei pensando numa possível conversa com Moisés. Moisés no grupo dos salvos, eu no grupo dos perdidos, o que é que Moisés falaria para mim? E eu fiquei imaginando o seguinte, talvez Moisés se aproximando e dizendo: Igor, por que foi que você se perdeu? Olha para mim. Eu estou no grupo dos salvos, mas eu não vi aquilo que você viu. Eu não ouvi aquilo que você ouviu. A única coisa que eu tinha era uma promessa. A promessa de que um dia nós conquistaríamos Canaã, a promessa de que um dia o Messias viria, mas eu não vi o Messias vindo. Eu não ouvi a respeito do Messias como você ouviu. Agora você viveu num tempo em que você tem a certeza de que o Messias já veio. Você tem evidências, tinha evidências que eu não tinha para acreditar no Messias, porque eu tinha apenas a promessa. Mas você viveu num tempo onde as promessas já tinham sido cumpridas. E como que mesmo assim você se perdeu? Onde estava a sua fé para você passar pelas últimas provações desse mundo? E aí eu fico imaginando Moisés me contando o seguinte: olha, Deus fez uma promessa para mim e ele disse: eu vou dar Canaã para vocês. Só que ele não me disse que ia abrir o Mar Vermelho, ele não disse para mim que ia tirar água da rocha 2 vezes, ele não disse para mim que ia fazer pão cair do céu, ele não disse para mim que ia tornar águas amargas em águas doces, ele não falou nada. A única coisa que eu tinha era a promessa. Agora você não. Você sabia que o Mar Vermelho já tinha sido aberto. Uma coisa é você viver antes do mar se abrir, outra coisa é você viver depois. Porque depois que o mar se abriu, o povo passou, todos viveram na certeza daquilo, mas e quem estava antes? E aí eu fiquei pensando, muitos realmente queriam ter visto o que nós vimos e não viram. E muitos queriam ouvir o que nós ouvimos, mas não ouviram. Mas mesmo assim, eles deram a sua vida por essa promessa. E por isso garantiram a sua salvação. E aí eu pergunto para você, o que é que você tem feito com o que você tem visto e ouvido? O que é que você tem feito com o que você tem recebido da palavra? E a vida desses homens impressionam por isso, porque eles tinham apenas uma promessa e deram a sua vida. Eu fico pensando se Moisés tivesse visto o Messias. Se com uma promessa ele já fez tudo o que fez. E aí eu fiquei pensando num outro encontro. Elias. E se Elias chegasse para um dos perdidos e perguntasse como é que você foi se perder? Da mesma maneira, queridos, Elias só tinha promessa. A promessa de que Deus estaria com ele.
Mas Deus não disse para ele: Elias, sobe no monte que eu vou fazer fogo descer do céu. Deus não disse. Elias subiu no Monte Carmelo sem saber o que iria acontecer, crendo que Deus mandaria fogo do céu. Mas será que ele tinha certeza mesmo do que iria acontecer? Nós vivemos num tempo em que nós já sabemos que Deus derramou fogo do céu. Mas Elias nunca tinha visto isso antes. E tendo apenas a promessa de que Deus estaria com ele, ele foi capaz de subir ao Monte Carmelo diante de 450 profetas de Baal e permanecer fiel apenas com a promessa. Hoje nós já temos a certeza, a comprovação de que fogo desceu do céu. E muitas vezes nós temos vergonha de nos posicionarmos com relação às nossas crenças. No nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade. E um dia, comportando em Minas Gerais, na cidade de Ubá, eu conheci o irmão Geraldo. E ele me ensinou uma grande lição a respeito disso. De você defender a sua fé. De você se posicionar. Ele trabalhou em bancos a vida toda. E ele disse assim: pastor, para todos os bancos para os quais eu mandei o meu currículo, eu sempre colocava na última linha: sou adventista do sétimo dia. E ele me dizia: olha, mas o meu currículo era muito bom, então apesar disso sempre me chamavam para as entrevistas. E o currículo dele era muito bom mesmo. E ele me disse que em todas as entrevistas as pessoas sempre elogiavam: olha, o seu currículo é muito bom, a sua experiência é justamente o que a gente precisa. Mas tem um detalhe aqui. A gente está vendo aqui que você até escreveu, né? Você tem um problema com o sábado. E todas as vezes que falavam isso para ele, ele interrompia a pessoa e dizia assim: dá licença, me desculpa, mas deixa eu te perguntar uma coisa. E ele perguntava para o entrevistador, né? Você guarda o sábado? E o entrevistador dizia: não, eu não guardo o sábado. Ele falou assim: então quem tem problema com o sábado é você, não sou eu. Porque eu guardo. Então se você não guarda, é você que tem um problema com o sábado. E ele sempre conseguiu excelentes empregos, sempre foi muito bem colocado. Tá dando um pouquinho de eco aqui, Robson. Se você puder tirar para mim, por favor, vai ficar bom. Elias só tinha promessa, ele não sabia que o fogo ia descer. Mas tendo só promessa, ele subiu no Monte Carmelo e fogo desceu do céu. E aí eu fico pensando, muitos queriam ver o que vocês viram. Ele não tinha visto isso antes. Hoje nós vivemos na certeza de que essas coisas aconteceram. E se nós tivéssemos um encontro com Isaías? Isaías foi um grande pregador da vinda do Messias. E ele pregou no meio do povo: nosso libertador virá. Ele escreveu lá em Isaías 53, o servo sofredor, descrevendo a morte de Cristo. Ele pregou sobre o Messias. Mas ele não viu o Messias. Ele tinha apenas uma promessa de que um dia o Messias viria. E tendo apenas a promessa, ele deu a sua vida por essa mensagem. E foi morto dentro de um tronco cerrado ao meio. Apenas com a promessa. E muitas vezes nós, tendo a certeza de que o Messias já veio, já entregou a sua vida por cada um de nós, muitas vezes nós negamos a esse Messias. Muitas vezes nós nos acovardamos diante de alguma aprovação, ao ponto de escondermos muitas vezes a nossa fé, as nossas crenças. Isaías tinha apenas a promessa e ele deu a sua vida, morrendo cerrado ao meio dentro de um tronco. E eu muitas vezes não tenho coragem de me levantar e dizer de que lado que eu estou. Muitos gostariam de ver o que nós vimos, mas não viram. Muitos gostariam de ouvir o que vocês ouviram, mas não ouviram. Mas mesmo assim, tendo apenas a promessa, eles entregaram a sua vida e foram fiéis até o fim. Está mais do que no momento do povo de Deus se preparar para a sua vinda. Está mais do que na hora de nós firmarmos uma aliança com Cristo Jesus, um compromisso com Ele. Mas de verdade, comprometermos a nossa vida a esse preparo
E por fim eu fiquei pensando se Daniel encontrasse alguém perdido. E talvez Daniel chegasse para esse perdido e dissesse assim: vem cá, você não leu o meu livro? Porque lá no meu livro estava tudo escrito e revelado. Todos os poderes que dominariam a terra sucessivamente. Estavam ali os sinais. As alianças políticas que seriam feitas, religiosas. Você não leu o meu livro? Estava tudo escrito ali. Se você tivesse lido algumas páginas do meu livro, você saberia que estava perto de Jesus voltar. E quem sabe você não brincaria com a sua salvação. Daniel, ele também profetizou a vinda do Messias, mas ele não teve esse privilégio de ver o Messias. Ele não teve o privilégio de saber se aquela profecia se cumpriu ou não. Mas nós hoje temos essa certeza de que tudo aquilo que fora profetizado se cumpriu. Apenas com a promessa eles deram a sua vida e garantiram a sua salvação. E hoje, tendo visto o que você tem visto, tendo ouvido o que você tem ouvido, o que é que você tem feito da tua salvação? Como está a sua vida espiritual? E aí nós voltamos à parábola. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Que tipo de solo essa palavra que é pregada aqui a cada sábado tem encontrado aí na sua vida? A verdade é que se você estiver com o seu coração aberto para essa palavra vai transformar a sua vida e vai garantir salvação para você. Porque essa palavra apresenta esse Cristo maravilhoso que deu a sua vida por mim e por você. Eles tinham apenas a promessa. E você, com a certeza do cumprimento da promessa, vai fazer o quê da sua vida? Onde é que você vai passar a eternidade? E o meu desejo é que Deus abençoe você, para que você, assim como esses profetas do passado, tendo visto tudo o que você tem visto, entregue a sua vida completamente a Jesus e assuma um compromisso sério com Ele de se preparar para a sua vinda, que está próxima, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, é verdade que muitos queriam ver o que nós vimos e queriam ouvir o que nós ouvimos. Mas a verdade, ó Deus, e a triste verdade é que muitas vezes desprezamos aquilo que temos visto e ouvido da Tua palavra. E é por isso que muitas vezes enfrentamos uma luta, um dilema. É por isso que muitas vezes vivemos uma coisa aqui dentro e outra lá fora. Mas nós pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração para que verdadeiramente seja um solo fértil. Para que a Tua palavra não volte vazia, mas para que ela toque o nosso coração e transforme a nossa vida e nos faça enxergar o momento em que estamos vivendo. Que possamos perceber a urgência do preparo, do comprometimento com Cristo Jesus, com a Sua palavra. E que naquele grande dia, quando Cristo voltar, possamos todos nós estarmos de um lado só, do lado dos salvos por Cristo. Que o Senhor cumpra essa promessa na vida de todos nós. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, assim como esses profetas e justos do passado, que possamos dar a nossa vida por isso e prepararmos muitas outras pessoas para esse encontro com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.